Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui, eu faço aqui pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Movimentos da Semana do Investir com Sim. Todo domingo, como sempre, temos aqui o Investir com Sim, o Movimentos da Semana, falando dos movimentos que foram feitos no portfólio. Dessa semana tivemos movimentos no portfólio, a gente teve a venda de 17,6% da posição em Ocean Pact, como colocado aí do lado, no 5,51, com lucro de 94%, aí de acordo com o controle ali, com o controle gerencial, né, da venda da terceira ponta mais, de parte da terceira ponta mais barata. Tá, essa operação feita para liberar caixa justamente para ter a possibilidade de fazer um aumento de 50% em Grupo Casas Bahia nos 3,16, que eu acho um preço completamente sem qualquer tipo de vago racional justificando. Tá? O que eu vejo como mais descontado nesse momento, com base no fechamento de sexta-feira, 13 de dezembro, lembrando as análises aqui embaixo, né, o link para as análises aqui embaixo, já tem todos os terceiro trimestres analisados. Eu falo um pouco aqui, mas é bem importante assistir as análises completas, né? A gente começa com o Guatemi, que vem com a entrega consistente de uma qualidade operacional bem forte, com várias inovações no portfólio, tá? Incluindo ali uma expansão bem agressiva no Shopping de Brasília e, como dito, ali a entrega bem positiva, alavancagem controlada, nada que chame a atenção negativamente. A XP vem com resiliência na entrega do resultado, especialmente pela parte clássica de banking, de seguros, previdência, cartões e a parte específica, ali, o core da operação, mais com investimentos, ainda penando, mais nada que afete a consistência do resultado entregue. Tá? Fleury, a fusão com a M. Pardini deve cada vez mais dar frutos aí, tem gerado um resultado muito positivo, a redução consistente na alavancagem, que justamente estimula aí a operação a fazer investimentos mais agressivos, justamente pela alavancagem estar chegando em níveis ali extremamente muito baixos. A gente deve ver isso indo na direção de lab to lab. Tá? Aqui é comentado na análise do terceiro trimestre. Log vinha com uma operação muito forte e muito positiva de administração dos galpões modulares que eles construíam e agora também com desenvolvimento basicamente para terceiros. Começou com a ideia de reciclagem de portfólio, mas daí viram que era interessante e começaram já a fazer uma produção mais agressiva, já contando com parte daquilo ali sendo vendido e fazendo esse giro com um ganho considerável ali de margem bem positivo para a operação. Açaí, redução, agora focado, né, depois da remodelagem das lojas do Extra para Açaí, a gente tem a operação focando ali na redução de alavancagem, tem conseguido fazer isso de forma consistente. Obviamente, a alavancagem, o nível da operação é no outro patamar, então é um pouco mais vagaroso, mas já conseguiu nesse trimestre ter redução na alavancagem não apenas pela melhoria no EBITDA, mas também pela redução na dívida líquida, o que é bem positivo. Vem melhorando o resultado constantemente, ainda está dando lucro, mesmo com uma alavancagem consideravelmente pesada ali para carregar, por causa do crescimento ali por alavancagem. Tá? Cruzeiro do Sul Educacional vem entregando resultado positivo e crescente desde o IPO, o preço indo na direção contrária, não tem qualquer sentido isso. Infracommerce, a operação passando por um momento ali de reestruturação da estrutura de capital, ainda não acertado 100%, tá? Já com algum andamento naquela direção, mas ainda não acertado 100%. A gente tem também a remodelagem ali da parte operacional financeira, buscando casar os gastos e custos da operação com o faturamento, que deve ter uma reduzida agora, uma enxugada, para justamente poder focar nas partes mais rentáveis, no core, e evoluir com o tempo no sentido de melhoria. A precificação aí completamente descasada, porque está precificando apocalipse completo da operação, que não vejo como sendo o caso. Tá? Minerva vem com a compra das 16 plantas e um centro de distribuição da Marfrig, 3 delas ainda pendentes no Uruguai. De qualquer forma, aquilo ali já fechado o acordo, dado que a maioria foi aprovado, de modo que a gente tem aí uma evolução que deve fazer com que a operação cresça agressivamente. Para lidar com a alavancagem, eu não vejo problema, uma vez que a operação gera a caixa consistentemente com muita força. MRV vem entregando resultado cada vez melhor, veio de um momento, de um período menos positivo e agora justamente com melhoria contínua do resultado, já entregando margens ali das novas safras na faixa dos 34%. Forte geração de fluxo de caixa nesse último trimestre, a parte ali de remodelagem da Resia também muito interessante, divulgada recentemente agora. Tá? Grupo Casas Bahia, a estrutura de capital resolvida, a parte de fulfillment, bank indo bem positivamente, a operação agora só
assistindo a melhoria contínua da qualidade operacional. A margem bruta já vem em níveis historicamente muito positivos, a margem EBITDA ainda tem um espaço para caminhar e a gente deve ver consistentemente, eventualmente, ali, o reflexo disso em geração de fluxo de caixa e lucro líquido. Nada que tenha pressa aí para acontecer, bem positivo o direcionamento à precificação abaixo do momento lá que achavam que a operação ia falir, agora com toda a estrutura de capital resolvida. Guararapes entregando resultado melhor do que o pré-pandemia, a precificação bem abaixo do pior momento da pandemia, o que não faz nenhum sentido. E Dux entregando resultado consistentemente muito positivo, ali no setor de educação, vários desses casos. Você tem ali a operação entregando consistentemente um resultado positivo, com forte geração de fluxo de caixa, redução na alavancagem e ainda assim o preço na direção contrária. A Pets veio com o terceiro trimestre como esperado no segundo trimestre mais positivo, o quarto engatilhado para ser ainda mais positivo. E, além disso, a gente tem a fusão ali com a Cobasi, que deve trazer ali sinergia para a operação e deve ser bem positivo aí no médio e longo prazo. Deve levar um pouco mais de tempo para aparecer, mas de qualquer forma deve ser bem positivo. Tá? A Azul, com entrega de resultado bem melhor nesse terceiro trimestre versus o segundo trimestre que eu falei, ele pontualmente afetado por várias questões. Nesse trimestre, recorde de EBITDA novamente, uma alavancagem pro forma em 3,8 vezes dívida líquida sobre EBITDA, o que deixa a dinâmica bem positiva, especialmente considerando a precificação extremamente deprimida. Cogna entregando resultado muito consistente, muito positivo, há algum tempo já. A gente tem um primeiro momento ali durante a pandemia onde ela teve que fazer de fato uma reestruturação da operação, agora já não mais passando por essa situação, já entregando ali fluxo de caixa consistentemente positivo após o capital expenditure, os investimentos. A gente tem também alavancagem reduzindo consistentemente, melhoria contínua nas partes ali, abertura de novos cursos de medicina e por aí vai. Tá? A Multi entregando resultado que vem melhorando aí positivamente, mas muito devagar, com a questão de seca no norte, com a questão do dólar afetando, especialmente a questão ali de logística. Tá? Isso daí considerado, a gente tem uma operação ali que está com alavancagem com caixa líquido, então a alavancagem não é uma questão, e a questão da melhoria contínua da qualidade operacional é só uma questão de esperar passar tempo. Tá? Lojas Renner entregando resultado melhor do que o pré-pandemia, precificação abaixo do pior momento da pandemia, o que não faz absolutamente nenhum sentido. Zemp, com a dinâmica agora de expansão mais agressiva, com a compra das operações ali da Starbucks e o direito ali para controlar, justamente para poder ter espaço para distribuir a operação do Subway aqui no Brasil, a gente vai ter o quarto trimestre já com as operações entrando ali dentro do grupo, está no consolidado, e com isso a gente tem uma dinâmica bem mais positiva a médio e longo prazo. Tá? Alpargatas vem de um processo de melhoria depois de uma piora considerável da qualidade operacional lá no quarto trimestre de 2022, terceiro primeiro trimestre de 2023, algo do gênero. Tá? E hoje em dia já vem entregando ali caixa líquido, operação com caixa líquido, fortes níveis de qualidade operacional, já chegando próximos ali na parte de Brasil, por exemplo, do histórico, a parte mais exigente ali justamente com o internacional, ainda com coisa para melhorar, mas indo numa direção muito positiva, já entregando resultados bem casados ali, bem próximos do que a gente tinha de positivo historicamente. Mobile, com a fusão com a Tokstok, ganha escala a operação da Mobile aqui com Mobilog e a parte ali justamente de marketplace e por aí vai, e justamente com isso também juntando ali, a gente tem uma estrutura de capital que fica bem positiva para todo o grupo, um crescimento agressivo e a capacidade de aprender ali como operar com margens brutas mais fortes, que é o caso justamente da Tokstok. Voltando, Serena com resultado consistentemente, entrega bem positiva, nesse período um pouquinho mais pressionada, basicamente ali por causa da safra de vento abaixo do esperado, tá? Algum nível de curtailment, ou seja, pedido da redução de produção de energia para que não entre na rede elétrica justamente por ter um excesso ali, tá? Mas a operação como um todo com um horizonte bem positivo, com a possibilidade de investimentos mais fortes, no que tange ali o cluster Goodnight, então um direcionamento bem positivo. A Neogrid entregando resultado negativo, tá, nesse trimestre, mas aí justamente naquele momento de possibilidade de descolamento, certo? Onde eu tenho investimentos feitos, a operação toda engatilhada, e quando eu começo a ter um crescimento mais agressivo de cliente, eu começo a ter
basicamente ali, para cada cliente novo, o custo marginal é virtualmente zero, então eu começo a ter basicamente ganho em margem, eu devo ter um descolamento justamente no resultado à medida que aquilo ali engatar, que deve ser, imagino, para o próximo ano. Não tem como prever aí período, mas estamos ali muito nesse direcionamento. Por último, a gente fecha com Melnick. Tá? A operação vem com entrega consistente, com forte qualidade. O segundo trimestre bem negativamente afetado pelo desastre no Rio Grande do Sul, mas nada que tenha alterado a dinâmica do longo prazo da operação, que é justamente a parte que importa, a tese se confirmando médio e longo prazo. Isso daí enquanto a gente tem um recebimento de dividend yield muito forte. Tá? E dúvida? Dúvida eu tô sempre no Instagram, @investir com sim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos amanhã no Ativo Chamando a Atenção, desculpa, na abertura de mercado, Ativo Chamando a Atenção e a live das 8 às 10 da noite, tirando dúvida de vocês. Valeu, galera, beijão!